Crianças, graça e paz. Nossa lição chegou ao fim. Queria parabenizar todos vocês pelo empenho, pela dedicação, certo? Que Deus possa de fato ter instruído o seu coração, aprendendo com provérbios, que Deus de fato possa fazer você lembrar de tudo que nós estudamos. E será uma bênção para a vida de vocês, se vocês realmente trazerem isso para o coração de vocês, para sempre estar lembrando as palavras do nosso Deus. Tá bom? Pause o vídeo, ore a Deus. Enquanto nós não temos a nossa próxima lição, vamos estudar hoje a primeira pergunta do catecismo. Pause o vídeo e peça a graça a Deus por esse momento. Muito bem, crianças. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, diz o seguinte: E criou Deus os céus e a terra. Se Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, certo? Ele é o dominador e governador de todas as coisas. Então, essa pergunta 1 do catecismo, que eu acredito, na realidade tenho certeza que vocês sabem qual é? Muito bem. Qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta, ela é clara. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O fim ou a finalidade do homem. Deus nos criou e nós devemos glorificá-lo. Nós vamos estudar um pouco sobre isso, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E para isso nós vamos ler alguns textos, e eu queria que você abrisse o primeiro texto aí em Romanos, capítulo 11 e o versículo 36. Bem, o apóstolo Paulo, o que é que diz aí? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tá bom? Vamos aprender algumas coisas aqui, tá certo, crianças? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Não importa o que aconteça, Deus, ele deve ser sempre glorificado. As coisas que nós vivemos, aquilo que fazemos, ela não deve ser feita e nem vivida de forma egoísta. Mas quando a gente olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, se você percebeu, você vai ver que aqui é algo que nós devemos direcionar para ele. Porque dele, por ele ou por meio dele e para ele são todas as coisas. Se é tudo dele, então o que sobra para mim? Dar glória ao Senhor. E o apóstolo Paulo termina esse versículo, crianças, dizendo o seguinte: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Está vendo? Então, o amém aí é uma concordância, concordando, quando dizemos amém, que tudo que o apóstolo Paulo disse é verdade e que nós concordamos com isso. Veja, quando a gente volta para o catecismo, ele diz: o fim ou finalidade suprema e principal do homem. Veja, a finalidade minha e sua é glorificar a Deus. Não é ficar rico, não é ter uma boa profissão. Tudo isso Deus nos dá, é verdade. Mas essas coisas, elas não são mais importantes do que glorificar a Deus. Porque o catecismo aqui vai dizer que é a finalidade suprema e principal. O que quer dizer isso? Que Deus, crianças, devem estar no centro de nossas vidas. Nunca esqueçam disso. Se você entende que Deus deve estar no centro da vida de vocês, então você compreendeu o que é ser servo do Senhor. Então ele diz
o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Veja, não é só eu reconhecer que Deus é grande, que Deus é supremo, que Deus é o Criador de todas as coisas. Não é só isso, calma. É eu me alegrar nesse reconhecimento. É eu me alegrar quando eu reconheço: oh, Deus criou todas as coisas e eu estou alegre por isso, porque eu sou criação de Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Isso é que nós devemos entender dessa primeira pergunta do catecismo. Não apenas glorificar, mas nos alegrarmos em Deus, em todas as coisas. Você já imaginou como é chato alguém que só reclama, reclama, reclama? Você lembra dos nossos irmãos que andaram 40 anos no deserto? Que eles poderiam chegar rapidinho na terra que Deus prometeu? Mas por que eles passaram esse tempo todinho? Porque eles foram rebeldes a Deus. Reclamaram, Deus tirou eles do Egito, depois de Deus ter salvo eles, cuidado deles, eles reclamaram. Depois de Deus ter dado água a eles, eles reclamaram. Depois de Deus ter alimentado eles reclamaram. Veja, fugiu do propósito, que é glorificar a Deus. Imagina uma pessoa que é assim direto, reclamando, reclamando, uma para outra. Imagina reclamar de Deus, que não temos o que reclamar dele. Ele tem nos guardado, Ele tem nos amado, Ele tem nos protegido. E até quando coisas ruins acontecem, Ele está conosco. Eu queria ler outro texto com vocês. Abram aí, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 31. Por favor, leia com calma e vamos entender um pouco aqui o que é que o apóstolo Paulo quer nos transmitir. Veja aí o que é que ele diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês lembram do rei Herodes, que era um homem muito sábio, mas ele não temia Deus, e ele não deu glória a Deus, e isso acabou resultando na morte dele. Tudo, crianças, em nossas vidas, nós devemos glorificar o nosso Criador. O apóstolo Paulo ele continua falando, veja os versículos 30, 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, o nosso interesse é glorificar a Deus, para que a gente não escandalize o Evangelho falando coisas que não devemos, agindo de forma que não devemos. As pessoas devem olhar para nós, ver o nosso bom testemunho e glorificarem a Deus por isso. É o apóstolo Paulo que fala no último versículo, está vendo? 33. Mas o apóstolo Paulo procurava andar de forma correta para que as pessoas, pelo testemunho do Evangelho, de acordo com a graça de Deus, pudessem ser salvos. Então grave isso no seu coração. Não ande de qualquer forma, ande glorificando a Deus, para que você tenha a oportunidade de falar desse Evangelho e que, pela graça de Deus, pessoas venham a ser salvas pela pregação do Evangelho que sai da sua boca. É uma responsabilidade sua glorificar a Deus. Ele lhe criou para isso. Crianças, vamos agora para o Antigo Testamento. Vamos lá para os Salmos. Essa é a nossa próxima leitura. Mas para essa leitura, eu gostaria que você lesse o Salmo 73, o versículo 24 e 26.
ok? Tudo bem, mas espera aí. Eu gostaria que você lesse o Salmo todo. O versículo 24 e 26 são os versículos chaves para essa nossa lição, que é a primeira pergunta do catecismo. Mas eu gostaria que você lesse o Salmo todo e que você, por favor, postasse no grupo quem escreveu esse Salmo e qual é o objetivo do Salmo. Se precisar, peça também ajuda aos seus pais. Se quiserem perguntar alguma coisa a mim no grupo, perguntem. Mas eu gostaria que vocês desenvolvessem a leitura deste Salmo e o entendimento deste Salmo. Tá bom? Só uma pergunta sobre o Salmo. O Salmo, ele possui 5 livros. O Salmo 73, ele está em quais desses livros? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Gostaria que vocês vissem isso também. Vamos ao nosso último texto? Abram aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 24. Tá bom? Vamos dar uma olhada aí. Vejam aí como começa o versículo 22. Jesus falando, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Veja, no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória. Mais uma vez, está vendo? Então, nós percebemos aqui em João que Cristo ele tem a glória. Ou seja, se ele é detentor da glória, se ele é possuidor da glória, então, qual é o nosso dever como servos? Falem aí, crianças. Glorificar a Deus. Muito bem. Muito bem. Lembrem, glorificar a Deus com as suas atitudes. Não se importe com o que o outro tem, não cobice, não busque o que não é seu, mas não crie ídolos no seu coração, para que você não deixe de dar glória a Deus e venha dar glória, às vezes até a você mesmo. Quando eu me acho inteligente demais, quando eu me acho esperto demais, não devemos pensar dessa forma. Nós devemos pensar que eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Então, se Deus, Ele me estabeleceu, Ele me deu vida, então com a minha vida, eu devo glorificar ao meu Criador, que me fez, certo? Lembrem, todo momento que eu vou para a Bíblia, escutar a Deus falar comigo, ao meu coração, eu estou glorificando a Ele. Então, glorifique a Deus lendo a Bíblia, glorifique a Deus orando, glorifique a Deus evangelizando, discipulando um colega seu que ainda não conhece a Cristo, glorifique a Deus obedecendo os seus pais, glorifique a Deus indo à igreja, glorifique a Deus, agradecendo até pelos momentos difíceis, porque Deus, em tudo, Ele tem o controle. Graças a paz, crianças. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de colocar lá no grupo o exercício que eu pedi sobre os salmos, tá bom? Conto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Pause o vídeo, ore a Deus, que Deus seja glorificado em sua vida. Amém.